Essa é uma expressão que eu escuto muito quando as pessoas falam sobre esquizoanálise. Cara, eu não entendo absolutamente nada quando eu leio os livros do Deleuze e do Guattari. Como é que eu posso, então, começar a aprender a esquizoanálise? Grande parte dessas pessoas, gente, gosta muito das propostas da filosofia da diferença, mas não consegue fazer a leitura dos textos. E, de fato, os livros do Deleuze e do Guattari, principalmente o que eles escreveram juntos, na minha opinião, são mesmo bem difíceis. Especialmente porque a gente faz um movimento, quando lê, de tentar traduzir o que está escrito. E, ao mesmo tempo, ter uma compreensão absoluta de todas as coisinhas, de cada conceito, cada referência. E, na minha avaliação, o grande problema está exatamente aí. Nessa tentativa de fazer uma leitura sem buracos, sem desvios, completamente consciente e racional. Quase uma espécie de captura de tudo que se apresenta no texto. Como se a gente só conseguisse, então, aprender de uma forma satisfatória se a gente capturasse tudo, numa espécie de controle de todas as palavras e sentidos e conceitos. E eu defendo que não dá para fazer isso em nenhuma leitura, muito menos nas leituras de esquizo. Inclusive, eu acredito que, propositalmente, o Deleuze e o Guattari, eles escreveram ali de um modo mais rizomático, cheio de entradas e saídas, às vezes estranhas, né, com vários sentidos, justamente para impedir esse tipo de leitura dominante, que a gente aprende lá desde criança com as instituições educacionais e escolares, né? A gente aprende ali que é preciso, então, sempre entender naquele momento, naquela hora, o que está escrito ali. Quando, na verdade, eu acredito que às vezes a gente precisa de um espaço para maturar, para assentar no que leu. E esse espaço, ele tem um tempo imprevisível. O Deleuze, ele fala sobre isso, quando ele aborda a aprendizagem. Ele vai dizer que a gente não aprende através da verdade ou da contemplação, mas à custa de uma força que nos desloca. Então, não é tentando encontrar a verdade no texto que a gente vai conseguir de fato aprender, mas é encontrando a força que nos desloca, que nos faz pensar, que nos deixa ali com a testa franzida, com a fumacinha saindo da cabeça. Por isso eu costumo dizer sempre para as pessoas que eu supervisiono, eu dizer para os meus alunos, nos grupos de estudo, que a gente precisa passear pelos textos do Deleuze e do Guattari, fazer um passeio despretensioso, várias e várias vezes, sem desejar dominar e absorver todas as palavras e conceitos. A gente precisa aprender a fazer uma leitura pela via da alegria, pela via do prazer de passear mesmo pelas palavras, pelos conceitos, linhas, parágrafos e, às vezes, desconhecer o que está escrito ali. Como um viajante mesmo que se encontra em uma cidade estranha e se maravilha com a estranheza, gente, ao invés de tentar decifrá-las. Fazer então uma leitura passeio, sem a pressão ou a ideia de conquistar o que está escrito, sem reforçar essa ideia até mesmo colonial de conquistar e dominar, para ao invés disso, apostar na diversão de não saber por um tempo e ficar bem com isso. Então passeie pelos livros, pelos textos, leia sem pretensão de entender tudo, se divirta com a sensação de não saber todas as coisas que o texto propõe, e aí você vai ver que de repente, num tempo que você não controla, a chavinha vai virar e os conceitos vão começar a fazer um pouco mais de sentido. Tentem fazer isso, depois vocês me contem como é que foi. Tchau!